É isso aí, turminha, eu não esqueci de vocês e o tio Ney tá aqui, saudade de vocês, galerinha do quarto ano do meu coração. E a tia Gilcleia voltou, mas o tio Ney tá aqui, ainda continua com vocês dando aula de matemática. E as aulas vão voltar ao presencial e eu vou, mesmo que eu não continue dando aula de matemática pra vocês, mas eu vou continuar vendo vocês e matando a saudade dessa galerinha maravilhosa que vocês são. É o seguinte, o nosso assunto de hoje, de matemática, tu já pegou outro livro de matemática? Não? Então corre lá, tá bom? Porque a aula de hoje é sobre poliedros. Especificamente, nós vamos falar sobre os prismas e as pirâmides, gente, tá bom? Vocês já ouviram falar sobre prismas e pirâmides? O que são prismas e pirâmides? Elas são simplesmente poliedros. Ah, tio Ney, mas eu não sei o que é poliedro. Não se preocupe, poliedro, eu vou te explicar agora o que significa poliedros. Poliedros são figuras espaciais que têm como base polígonos. Ah, tio Ney, mas eu também não sei o que é polígonos. Também vou te explicar também o que é polígono. Sabe o que é polígonos? São figuras planas aonde a sua base é formada, vamos dizer assim, as suas arestas são formadas por retas. Dentre elas tem um quadrado, retângulo e outras figuras como paralelogramo, que são formadas aí, gente, com retas, né? Com retas. Nós já estudamos sobre retas na aula passada e essas figuras elas são formadas por retas, tá bom? Então, essas figuras, essas bases, essas bases elas formam outras figuras, só que espaciais, que a gente chama, nesse caso aqui que a gente está estudando, sobre pirâmide e prisma, tá bom, gente? Que a gente chama também de poliedros, tá bom? Que são aquelas figuras espaciais que têm base geométricas planas, tá bom? As suas bases, porém elas são figuras espaciais, tá bom, gente? Então, o que acontece? Primeiramente, nós vamos falar sobre os prismas. O que é um prisma? Um prisma é uma figura espacial. Geralmente, ele tem duas bases iguais de um lado e de outro. As duas bases são iguais. E o meio é formado por um paralelogramo no meio. E do lado são duas bases iguais, tá bom? O que a gente pode dar um exemplo disso aí? Eu trouxe aqui, não sei se vocês gostam de jujuba, vocês gostam de jujuba, gosta? Então, olha o que eu trouxe aqui, gente, ó. Deixa eu só mudar a câmera para poder mostrar para vocês. Olha o que eu trouxe aqui, gente. Isso aqui, ó, é um palito de dente, é uma caixa de palito de dente que eu usei aí para fazer, né, todo esse trabalho, que algumas jujubas que sobraram. Jujuba é bom, né, deliciosa. E nós temos aqui também algumas figuras que eu construí, tá bom? Algumas figuras que eu construí. Esse aqui, ele se vocês prestar atenção, ele é formado por retângulos, tá bom? Cada partezinha dessa, ó, vamos ver aqui, ó, deixa eu te mostrar melhor. Essa partezinha aqui, ó, em cima é um retângulo, aqui outro retângulo, outro retângulo. Então tem vários retângulos aqui nessa figura espacial. Por que essa aqui é uma figura espacial, gente? Ele é uma figura espacial porque, como já diz o nome, ela tem espaço dentro, olha. É uma figura que tem um volume, um espaço dentro, beleza? Mesmo que esse espaço fosse sólido, continuaria sendo uma figura espacial, porque no caso, o que é sólido é o que estaria aqui dentro, entendeu? Então, se não é plana, é uma figura espacial, tá bom? Então, isso aqui é uma figura espacial, você consegue ver uma caixa também são figuras espaciais. Existem muitas figuras espaciais, especificamente esse aqui é um prisma. Tio Ney, mas eu conheci isso aí com outro nome. Sim, o que é um prisma, gente? Um prisma são figuras, que eu acabei de dizer, o que é prisma? Prisma é figuras que os lados são iguais, ó, se você percebe, isso aqui é um quadrado,
o outro lado é um quadrado e o meio é formado por retas paralelas. Aqui, ó, o meio é formado por retas paralelas, que é paralelogramo, né? Então, nesse caso, ele é um prisma. Porém, ele é conhecido também como um paralelepípedo. Quando a figura é formada por vários retângulos, é chamado de paralelepípedo. Então, ele também é chamado de paralelepípedo. Porém, além de paralelepípedo, ele também é um prisma, beleza? Nós temos aqui também outro prisma, aqui, ó. A base é um triângulo de um lado, outra base um outro triângulo de um outro, e o meio é formado por retas. Aqui, ó, retas paralelas. Retas paralelas o meio. Por isso ele é também chamado de prisma, beleza? Agora, eu quero mostrar para vocês antes de eu mostrar, eu queria explicar para vocês o que é uma pirâmide. Pirâmide é uma figura que a base, deixa eu verem aqui, eu sou bonito. Pirâmide, galera, é aquela figura que a base dela, não importa qual seja, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, pode ser qualquer coisa que esteja na base. Só que isso a base, mas em cima ela é formada pelo único ponto, o único vértice que a gente chama, né? Eu vou já explicar o que é vértice para vocês, mas esses vértices eles são ligados à base e conectados em cima, transformando isso em uma pirâmide, certo? Só que cada lado da pirâmide vai ser um triângulo, ela tem base triangular. Isso só não pode acontecer com uma exceção, quando a base for um círculo, né? Ali for um círculo. Então, quando a base for um círculo, isso se torna um cone. Mas, se não for um círculo, qualquer outra figura vai transformar numa pirâmide, porque em cima tem apenas um vértice. Tio Ney, eu não entendi nada, eu vou te explicar. Exemplo aqui, ó, dessa pirâmide aqui, deixa eu ver, ó, essa pirâmide aqui, ó, a base dela é um quadrado, mas poderia ser qualquer coisa, gente. A base aqui poderia ser, por exemplo, você poderia usar como base aqui, vamos dizer assim, um triângulo, você poderia usar como base aqui um hexágono ou qualquer outra coisa. Porém, em cima, ó, o vértice de cima é só um. Então ele formou uma pirâmide. Nesse caso aqui nós temos uma pirâmide aqui com algumas faces. Porém, a base é uma base quadrada. Poderia ser um triângulo também embaixo, poderia ser outra figura. Mas se tiver só um vértice em cima e não for redondo aqui embaixo, e não for um círculo, significa que ela é uma pirâmide, tá bom? Então, essa é a diferença das figuras das pirâmides para os prismas. Só tem um detalhe, gente, que eu quero que vocês entendessem. É a diferença aí de vértice para aresta e para faces, beleza? Vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre isso. Deixa eu colocar, eu tô em casa, aqui em casa eu não tenho, vamos dizer assim, nada para colocar o celular. Eu tô com ele na mão, tô fazendo como se fosse um selfie. Então eu tenho que usar aqui a estratégia para conseguir botar o celular em algum lugar aqui, viu, gente? Para poder dar aula para vocês. Então espera só um pouquinho. Fica aí, segurou, fechou? Eu volto já já para mostrar para vocês. Vamos lá. Isso aqui, como eu falei para vocês, ele é um prisma, beleza? Esse prisma, ele tem bases, ó, triangulares, paralelos aqui no meio. Esse prisma aqui, ele tem quantos vértices? Os vértices, gente, são pontos imaginários. Esse aqui não é imaginário, esse aqui tem um ponto mesmo. Mas tem figuras que não tem esses pontos aqui, gente. Então eles são imaginários. São pontos imaginários que tem na junção, tá bom? Quando se junta duas arestas. Então você já tem noção já do que é arestas, né? Duas ou mais arestas. Então nós vamos lá, ó. Esse aqui ele tem um vértice, dois vértices, três vértices, quatro vértices, cinco vértices, seis vértices.
Então essa figura tem 6 vértices. Quantas arestas? São aquelas que são juntadas em um único vértice. Então, ó, essa aqui, ó, é um vértice, né? Ela liga um vértice no outro, na verdade, desculpa aí. Então aqui, ó, nós temos uma aresta, 2 arestas, que são essas linhas aqui imaginárias também. 1, 2. Bem aqui, eu vou fazer assim pra gente não se enrolar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então esse prisma tem 9 arestas. Agora a gente vai saber o que é face. Face, gente, são os lados. Os lados, no caso, desse prisma aqui. Então nós temos aqui, ó, uma face, 2 faces, 3 faces, 4 faces e 5 faces. Então essa figura tem 5 faces. Isso é muito fácil de você conseguir encontrar. Você consegue fazer isso também, por exemplo? Você consegue fazer isso também, ó, na pirâmide. Pirâmide aqui, ó, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 faces com a de baixo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Conseguiu compreender o que é vértice, arestas e faces? O que é prisma? O que é pirâmide? O que é poliedros? O que é paralelepípedo? Conseguiu saber o que é tudo isso? Então, muito obrigado por assistir a nossa aula de hoje. Não esqueça de fazer a tarefa que vai aparecer aqui, a página aqui embaixo, tá bom? Isso é tudo, pessoal, e até a próxima. Fui!